Os noticiários falavam em aumento da criminalidade, mas quem vivia lá sabia. Não era aumento, era guerra. E essa guerra tinha dois exércitos bem definidos, PCC e CV. O primeiro comando da capital dominava os presídios e as ruas com uma disciplina quase militar, enquanto o Comando Vermelho, vindo do Rio de Janeiro, tentava se infiltrar em território paulista, prometendo dinheiro e poder a quem se aliasse a eles. Era uma guerra fria que, naquele ano de 2002, estava prestes a explodir de vez. No meio desse cenário estava o sargento Alberto, 45 anos, homem de fala contida, rosto marcado pela vida e pela farda. Há mais de 20 anos na polícia militar, ele já tinha visto de tudo: chacinas, sequestros, inocentes caídos por bala perdida, colegas tombando em serviço. Mas nada o havia preparado para o que estava por vir. Alberto acordava todo dia às 5 da manhã, tomava café preto sem açúcar, olhava a foto da esposa falecida no porta-retrato da sala e saía para mais um dia de plantão. A mulher, Rita, tinha sido morta 3 anos antes, vítima de um assalto dentro de um ônibus na Avenida Sapopemba. O bandido atirou por reflexo nervoso e a bala atravessou o peito dela. Desde então, Alberto nunca mais foi o mesmo. Vivia com a farda como quem veste luto e com o olhar de quem já não esperava mais encontrar paz. Naquele dia, segunda-feira, 18 de março de 2002, o ar estava pesado desde cedo. O calor seco misturado ao cheiro de gasolina das motos que cortavam as vielas fazia o bairro parecer um caldeirão prestes a transbordar. O rádio do batalhão não parava. CAP 302, possível troca de tiros na Vila Prudente. CAP 214, veículo suspeito abandonado na Penha. CAP, viatura alvejada na Zona Leste. Era como se toda a cidade estivesse gritando por socorro ao mesmo tempo. O 8º Batalhão da PM, em São Mateus, estava lotado. Homens de farda cinza entravam e saíam, ajustando coletes, carregando fuzis, revisando munições. O som metálico dos carregadores sendo travados se misturava ao estalar de botas no chão. Havia algo no ar, um tipo de silêncio nervoso, o pressentimento que só o policial experiente sente antes da tragédia. Alberto caminhava pelos corredores do quartel com o olhar fixo, enquanto o parceiro, o soldado Nogueira, um rapaz de 28 anos, o seguia de perto, tentando parecer confiante. "Parece que o CV está querendo se mostrar, sargento", disse o jovem ajeitando o boné. Alberto respondeu com a voz firme sem olhar para ele. "Eles não querem se mostrar, Nogueira. Querem sangue." Na parede da sala de planejamento, um mapa da Zona Leste estava cheio de alfinetes vermelhos. Cada um representava uma área de conflito, uma boca estourada, um ponto onde alguém havia morrido nos últimos dias. O centro da tensão estava em Vila Prudente, onde os boatos diziam que o CV tinha sequestrado um disciplina do PCC, um dos chefes intermediários que mantinham a ordem nos bairros. E, segundo as ruas, o corpo seria queimado em praça pública, como recado. O relógio marcava 10h07 da manhã quando o rádio estalou com uma mensagem seca urgente. QAP, QAP. Confronto entre facções armadas na Vila Prudente. Homens com fuzil e granadas, solicitando reforço imediato. O som do rádio fez o tempo parar por um instante. Todos se entreolharam. Alberto pegou o fuzil com calma, abriu o carregador, conferiu as balas e respirou fundo. Era um ritual. Fez o sinal da cruz, passou a mão no rosto suado e disse: "Bora, Nogueira, a guerra começou." A viatura 8.139 saiu do pátio em disparada, o som da sirene cortando o ar quente da manhã. Pelas ruas, o trânsito abria como um rio forçado a mudar de curso. Nas esquinas, moradores fechavam janelas, puxavam as crianças para dentro e o vento trazia o cheiro distante de pólvora. No rádio, vozes misturadas gritavam coordenadas, códigos, endereços. QTH confirmado, várias vítimas no chão. Tem granada? Repito, tem granada. Preciso de apoio. Um homem caiu. Era o caos. Enquanto dirigia, Alberto sentia o coração bater firme, mas o rosto permanecia impassível. Ele sabia que o medo fazia parte do jogo, só não podia deixar transparecer. O que diferenciava um policial experiente de um novato era a capacidade de manter o controle,
enquanto o inferno se abria ao redor. Quando a viatura virou a esquina da rua Dr. Barros, eles viram a fumaça subindo, uma névoa espessa e cinzenta que vinha de trás das casas. Lá dentro, o som dos tiros ecoava como fogos de artifício macabros. A primeira coisa que Alberto pensou foi: eles estão usando armas de guerra. E estavam. Os criminosos do CV haviam trazido fuzis AK-47 e granadas vindas do Rio. O PCC, por outro lado, resistia com pistolas, escopetas e uma organização brutal. No meio, quem pagava o preço eram os inocentes e os policiais. Quando a viatura parou, Alberto olhou para o parceiro e disse em voz baixa: Nogueira, escuta, não faz nada sem eu mandar. Aqui, cada esquina é um funeral esperando acontecer. O jovem assentiu, tentando esconder o tremor nas mãos. E então, pela primeira vez naquele dia, o sol se escondeu atrás das nuvens. O céu de São Paulo ficou cinza e a cidade prendeu a respiração. O rádio chiou de novo, uma última mensagem antes do confronto. KP. Todos os setores atentos. CV e PCC em confronto direto. Prioridade máxima. Cuidado com emboscadas. Alberto ajeitou o colete, segurou firme o fuzil e murmurou quase como uma prece: que Deus perdoe quem tiver no caminho. O som dos primeiros tiros ecoou logo depois. O relógio marcava 10h22 da manhã quando a guerra começou para valer. O primeiro estampido ecoou na viela como uma explosão de trovão, seco, metálico, cortante. Depois outro, e mais outro. O som das balas ricocheteando nas paredes fez os passarinhos que restavam nas árvores voarem em desespero. O cheiro de pólvora tomou o ar e o calor pareceu dobrar. Era como se o inferno tivesse aberto um buraco bem ali, no coração da Vila Prudente. O sargento Alberto e o soldado Nogueira se abrigaram atrás da viatura. A poeira subia do chão a cada impacto de bala no asfalto. As casas tremiam. Mulheres gritavam dentro dos barracos, rezando. Crianças se escondiam debaixo das camas. Era a cidade sangrando, e cada rua parecia uma artéria aberta. Do outro lado da viela, homens mascarados corriam com fuzis nas mãos, usando camisetas amarradas na cabeça e coletes improvisados. Alguns gritavam CV, CV, enquanto outros respondiam: PCC é o comando. O ar era um coro de ódio. O inimigo não era mais invisível. Tinha rosto, voz e fúria. Nogueira! Gritou Alberto recarregando o fuzil. Cobre a esquina. Se vierem, atira nas pernas, entendeu? O jovem respondeu com a voz trêmula. Entendido, sargento. Mas Alberto sabia. Ninguém pensa em mirar nas pernas no meio de um tiroteio. A mira vai onde o instinto manda. E o instinto, quando o medo domina, mira para matar. As balas cortavam o ar como lâminas. Um projétil acertou o retrovisor da viatura e o estilhaço atingiu o braço de Nogueira. Sangue jorrou e o jovem se abaixou instintivamente. Tô bem, disse ele, tentando convencer a si mesmo. Alberto olhou rápido o ferimento. Superficial. Mas o medo, esse sim, era profundo. De repente, uma explosão ecoou 2 ruas à frente. O chão vibrou. A pressão fez os ouvidos de Alberto zumbirem. Granada! Gritou alguém pelo rádio. O barulho foi tão alto que o silêncio depois parecia mais assustador do que o próprio estrondo. Entre o barulho e o caos, o rádio começou a chiar novamente. Cap, aqui é a 8121. Um dos nossos caiu. Reforço urgente no Beco do Arlindo. Negativo, estamos cercados. Estão vindo de trás também. Alberto sentiu o peso da responsabilidade apertar o peito. A guerra entre facções já não era apenas entre criminosos. Agora era a PM no meio do fogo cruzado, tentando conter o impossível. Ele sabia que cada decisão errada podia custar vidas, inclusive a dele e a do parceiro. Vamos avançar até aquela casa, disse Alberto, apontando para uma construção de alvenaria com o portão arrebentado. Os dois correram abaixados, o barulho das botas misturando-se ao choro distante de alguém pedindo socorro. Quando entraram, viram um corpo estendido no chão. Um garoto de uns 17 anos, camiseta do Flamengo, boné virado para trás e o sangue se espalhando sob o corpo. Ao lado, um fuzil jogado, ainda quente. Nogueira desviou o olhar, engolindo seco.
Alberto observou o corpo por um instante. Não sentia raiva, nem pena. Sentia o peso da repetição. Era sempre o mesmo ciclo. O menino que queria ser respeitado, o crime que prometia poder e o fim que chegava cedo demais. No canto da sala, uma mulher idosa chorava baixinho. Ele era meu neto, murmurava com as mãos sujas de sangue. Alberto abaixou a cabeça, segurou o ombro dela e disse: Sai daqui, dona. Agora. E não volta. Quando saíram da casa, a rua parecia outra. Viaturas queimadas, corpos jogados, fumaça preta subindo para o céu. O calor fazia o sangue evaporar e o cheiro de ferro dominar tudo. Mais à frente, 4 homens do CV trocavam tiros com um grupo do PCC atrás de uma Kombi destruída. As rajadas eram constantes e cada disparo soava como um martelo batendo na alma. Alberto e Nogueira se posicionaram atrás de um muro. Alberto gritou no rádio: Aqui é a 839. Temos confronto direto entre facções na Viela 8. Solicito apoio aéreo e viatura de resgate. Tem civil ferido. A resposta veio com ruído. Negativo, helicóptero não pode subir. Área hostil. Segura a posição. Segura a posição. 2 palavras frias que significavam: aguente o inferno sozinho. O tempo parecia derreter. Cada segundo durava uma eternidade. As balas passavam raspando, quebrando telhas, atingindo postes, zunindo no ar como mosquitos assassinos. O coração batia no ritmo dos tiros. O suor descia pelos olhos, misturado com poeira e fuligem. E então veio o grito que ninguém queria ouvir. Tem policial ferido! Mais adiante, o cabo Mendes, um veterano conhecido de Alberto, estava caído, o fuzil ao lado, sangrando no chão. Sem pensar 2 vezes, Alberto correu até ele, abaixado, desviando dos disparos. Segura firme, Mendes! Gritou. O policial tossiu sangue e sussurrou. Eles estão com rádio também, sargento. Sabem nossos códigos? Alberto congelou. Era isso. O CV havia interceptado as comunicações da PM. Eles sabiam onde cada viatura estava, cada movimento, cada avanço. Era uma guerra coordenada, e os policiais eram peças cegas em um tabuleiro que o inimigo já conhecia. O sargento olhou ao redor. O som dos tiros parecia vir de todos os lados. De repente, uma sombra se moveu no topo de um barraco. Um homem com um lança-foguete improvisado. Nogueira! Cobre à direita! Gritou Alberto. Mas antes que pudesse agir, o disparo foi feito. A explosão atingiu uma viatura próxima. O impacto lançou estilhaços no ar e jogou Alberto contra o muro. O som era ensurdecedor. Tudo virou um borrão. Quando abriu os olhos, viu o mundo em câmera lenta. A fumaça densa. O chão coberto de cascas de bala. Um rádio caído ao lado, chiando frases confusas. E o grito de Nogueira, em algum lugar entre a poeira. Sargento! Tá vivo! Alberto tentou se levantar. O ombro ardia, o sangue escorria do corte na testa. Mas o instinto falava mais alto. Ainda respirava. Logo, ainda tinha que lutar. Pegou o fuzil, cambaleou e encostou na parede. Respirou fundo, fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, o olhar era outro, frio, sem hesitação. Do rádio, uma nova voz surgiu, firme e grave. Todas as unidades, ordem do comando, recuar e conter perímetro. O CV tomou a área. Repito, recuar. Zona Leste sob alerta máximo. Mas Alberto não recuou. Olhou para a viela, para os tiros cruzando o ar, para os corpos no chão, inocentes, criminosos, policiais. E pensou na esposa morta, no rosto dela no porta-retrato, no sangue derramado há 3 anos. Não era apenas uma operação. Era a continuação da guerra que nunca terminou. Ele levantou o fuzil, mirou e disse para si mesmo: não recuo. Hoje, o inferno tem nome. E disparou. O eco das últimas rajadas ainda vibrava nas paredes rachadas quando o silêncio se espalhou pela viela. Um silêncio estranho, pesado, o tipo que vem logo antes da tempestade.
O cheiro de gasolina e sangue se misturava ao ar quente. Os corpos estavam ali, dos dois lados, e a fumaça formava uma névoa acinzentada sobre o campo de batalha improvisado que se tornara a Zona Leste. O sargento Alberto se apoiou na parede, respirando com dificuldade. O corte na testa latejava. O colete pesava como chumbo. O rádio continuava chiando mensagens cortadas, cada vez mais confusas. O sistema da PM estava em colapso. O CV tinha hackeado parte das comunicações e agora era impossível saber quem falava a verdade. Recuar? Para onde? Pensava ele. Atrás dele, a rua era um labirinto de becos controlados pelo PCC. E à frente, o território do Comando Vermelho, avançando com fúria e armamento pesado. Era como estar preso entre duas muralhas que se fechavam lentamente. O sol do meio-dia batia nas telhas, refletindo luz sobre o metal das armas abandonadas. O ar estava seco, sufocante. Moscas já começavam a pousar nos corpos. A guerra não dava tempo nem para enterrar os mortos. Do outro lado da viela, Nogueira ainda respirava ofegante, limpando o sangue seco do braço. Sargento, e agora? Perguntou, o olhar cheio de medo. Alberto respondeu sem olhar. Agora a gente sobrevive. Eles começaram a se mover pelas laterais das casas, buscando abrigo em cada sombra, atentos a qualquer som. Os passos ecoavam sobre o chão de terra misturado com cascas de bala e cacos de vidro. Um cachorro magro atravessou a rua, farejando um corpo antes de fugir assustado com um novo disparo distante. Mais adiante, uma casa de 2 andares chamava a atenção. Janelas cobertas com lençóis e o portão entreaberto. Alberto fez sinal para Nogueira segui-lo. Ao entrar, o ambiente estava revirado. Pratos quebrados, televisão no chão e uma foto caída na sala. Uma família sorridente, talvez a mesma que morava ali antes da guerra começar. De repente, um som metálico ecoou. O clique de uma arma sendo engatilhada. "Não atirem! Somos da PM!" gritou Alberto, levantando as mãos. Do corredor surgiu uma mulher com o rosto coberto de fuligem, segurando uma pistola enferrujada. Atrás dela, 2 crianças se encolhiam no canto. Eles disseram que iam voltar", murmurou a mulher com a voz trêmula. "Quem?" "Os homens do CV. Disseram que se a gente escondesse policial, iam botar fogo na casa." Alberto abaixou devagar a arma mostrando as mãos. "Ninguém vai botar fogo em nada. Saiam daqui." A mulher hesitou, mas obedeceu. Enquanto ela saía, Alberto olhou em volta e viu o reflexo de um laser vermelho passando pela parede. "Merda! Tem atirador!" Antes que pudesse se mover, o tiro atravessou a janela e atingiu a parede a poucos centímetros de sua cabeça. "Sniper!" gritou ele, jogando Nogueira no chão. Os 2 se arrastaram até a cozinha, onde se esconderam atrás do fogão. Os disparos começaram novamente, destruindo a parede, levantando poeira. A guerra não era mais apenas um confronto de rua, era uma operação coordenada, uma invasão. O CV estava tentando tomar território e a PM, perdida entre 2 comandos, lutava apenas para não desaparecer. Alberto respirou fundo e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu medo de morrer. Não o medo instintivo, mas aquele medo consciente, frio, que te faz pensar em tudo o que vai deixar para trás. Pensou na filha, Amanda, de 14 anos, morando com a avó no interior. Pensou no último telefonema que não atendeu. E no rosto da esposa, morta anos antes, quando uma operação terminou em tragédia. "Será que é hoje?" pensou. Mas o pensamento foi interrompido por uma nova voz no rádio. "Aqui é a 8:221. CV está cercando o batalhão na Muca. Há fogo cruzado também no Parque São Lucas. Todas as unidades em alerta máximo." A guerra havia se espalhado, e eles estavam no olho do furacão. Do lado de fora, o barulho dos tiros se misturava ao ronco de motos. Eram dezenas delas. Alberto espiou pela janela quebrada e viu homens chegando. Motos sem placa, coletes pretos, rostos cobertos. Eles vinham gritando, empunhando fuzis e armas curtas.
Estão vindo, sargento, disse Nogueira apavorado. Calma, vamos esperar eles entrarem no beco. Só atira quando eu mandar. O barulho aumentou. Gritos, motores, passos apressados. Um rádio chiou na cintura de um dos criminosos. E então, o primeiro deles surgiu na esquina. Alto, tatuado, portando um fuzil 7.62, o braço coberto de cicatrizes. É aqui que eles estão escondidos, gritou. A sequência de tiros foi ensurdecedora. As janelas explodiram. O reboco se espalhou pelo chão. Alberto e Nogueira revidaram, tentando conter o avanço. Mas o número de inimigos era muito maior. O ar se encheu de fumaça. Cada disparo iluminava a sala em flashes de luz e terror. Quando o carregador acabou, Alberto puxou a pistola e correu até a escada. O barulho dos passos dos criminosos ecoava cada vez mais perto. Subiu 2 degraus de cada vez, o coração disparado. Lá em cima, encontrou um quarto com uma pequena janela que dava para o telhado vizinho. Era a única rota de fuga. "Nogueira, sobe agora!" gritou. O soldado hesitou, mas obedeceu. Atrás dele, os gritos já ecoavam. "Pega eles! Não deixa subir!" Quando Nogueira alcançou o topo, uma bala atravessou o batente da porta e atingiu o rádio no cinto de Alberto, estilhaçando o equipamento e jogando-o para trás. Ele caiu no chão, o som sumindo, o ouvido zunindo. A visão ficou turva por um instante. Quando voltou a si, Nogueira já estava no telhado, estendendo a mão. "Vem, sargento!" Alberto tentou levantar, mas sentiu a perna latejar. Um fragmento de bala havia atingido o joelho. O sangue escorria rápido. Ele apertou o ferimento com as mãos e usou a parede para se erguer. Com esforço, subiu o resto da escada e caiu sobre o telhado. Lá de cima, a vista era desoladora. Casas queimadas, fumaça negra subindo de todos os lados, helicópteros distantes, impotentes para se aproximar. Era como olhar para uma cidade fantasma. "Estamos cercados", murmurou Nogueira. E estava certo. De todos os lados, tiros. Do norte, o CV. Do sul, o PCC. E no meio, 2 policiais que já não sabiam se lutavam por sobrevivência ou por dignidade. A tarde começou a cair, tingindo o céu de um vermelho sombrio. O som das sirenes ao longe se misturava com o estalar dos tiros. O rádio quebrado de Alberto soltava ruídos estáticos, como se sussurrasse algo, mas era apenas o som do caos. Foi naquele momento que Alberto percebeu que a guerra urbana tinha uma lógica própria. Ninguém vencia, nem os criminosos, nem a polícia. Só o medo. E ele, cansado e ferido, começou a entender que talvez o verdadeiro inimigo não estivesse do outro lado da mira, mas dentro de cada um que já não lembrava por que ainda lutava. O dia escureceu, e o cerco se fechou. O sol desapareceu atrás dos prédios baixos, e a cidade mergulhou em um breu irregular, cortado apenas por labaredas distantes e lampejos de tiros. As luzes de São Paulo pareciam morrer uma a uma, como se a cidade inteira tivesse desistido de respirar. Na zona leste, cada esquina ardia em fogo e pólvora. O cheiro era insuportável, mistura de gasolina, sangue e concreto queimado. O sargento Alberto e o soldado Nogueira continuavam no telhado da casa onde haviam se refugiado. A posição oferecia alguma visão do entorno, mas nenhum abrigo. O vento trazia ecos de vozes, gritos e motores. Era impossível distinguir quem era inimigo. Àquela altura, CV e PCC pareciam fundir-se em um único som de destruição. Alberto ajeitou a perna ferida, pressionando o tecido da calça contra o ferimento. A dor vinha em ondas. O sangue já havia endurecido, formando uma crosta escura sobre o colete. Do outro lado, Nogueira tremia, tentando manter o fuzil firme nas mãos. "Sargento, quanto tempo a gente ainda aguenta?" perguntou. Alberto olhou o horizonte e respondeu sem emoção. "Até amanhecer, se a gente tiver sorte." O céu ficou vermelho por alguns minutos, refletindo o fogo que consumia as casas adiante. As janelas estouravam como pequenos trovões. Cachorros uivavam em desespero. De longe, alguém chorava. E em meio a tudo isso, um som mais grave começou a se destacar. O motor de um caminhão, vindo pela avenida principal.
Alberto se inclinou sobre o parapeito e enxergou um comboio improvisado, 3 caminhonetes, uma delas com uma metralhadora montada. O símbolo pintado na lateral deixava claro quem estava chegando. Comando Vermelho. Eles vinham com tudo, gritando e atirando para o alto. O rádio de Nogueira chiou de repente, quebrando o silêncio entre eles. Atenção! Todas as viaturas da Zona Leste. Formem barreira no viaduto Aricanduva. Reforço a caminho. Mas Alberto sabia que o reforço era uma promessa distante. O batalhão mais próximo estava a 40 minutos dali, e cada minuto custava uma vida. Do telhado, Alberto viu um grupo de criminosos cercando uma rua lateral. Havia corpos no chão. Homens, mulheres, ninguém era poupado. Um adolescente tentava correr, mas foi atingido antes de alcançar a esquina. O sargento desviou o olhar. Já tinha visto demais para uma noite. O vento trouxe o som de vozes mais próximas. Eram pelo menos 8, talvez 10 homens subindo pela viela. Os passos ecoavam sobre o concreto. Um deles carregava uma lanterna. A luz oscilava, varrendo os muros e os telhados. Alberto e Nogueira se abaixaram, deitados sobre o telhado quente, tentando não fazer barulho. A voz de um dos bandidos ecoou. Diz que tem 2 polícia por aqui. Acharam eles ainda? Outro respondeu rindo. Ainda não, mas quando achar, quero ver se farda pega fogo também. Alberto prendeu a respiração. O coração batia forte, cada pulsar mais alto que o som distante dos tiros. O suor escorria pelo rosto. Por um instante pensou em atirar, acabar logo com aquilo, mas sabia que era suicídio. Eles precisavam esperar. Esperar e torcer para que a noite fosse mais silenciosa que os passos. Mas o silêncio foi rompido por uma rajada curta. Não mirava neles. Era um disparo aleatório de aviso. O som reverberou pelas ruas e assustou os corvos que dormiam nos fios. Um deles voou tão perto que Alberto sentiu o vento das asas. O soldado Nogueira se encolheu e o sargento apertou o ombro dele. Calma, fica quieto. Eles ainda não sabem onde estamos. Minutos depois, o grupo passou por baixo da casa. Um deles chutou um portão, outro arrombou uma porta. O som de móveis sendo arrastados ecoava pelas vielas. Depois, tudo se calou outra vez. A noite caiu de vez. E com ela, veio o medo. As ruas ficaram desertas, iluminadas apenas por incêndios ao longe. O som dos tiros diminuiu, substituído por gritos esparsos e o ronco de helicópteros circulando à distância. Alberto encostou as costas na parede do telhado e olhou para o céu. Não havia estrelas. A fumaça cobria tudo. Nogueira quebrou o silêncio. O senhor acha que a guerra acaba hoje? Nenhuma guerra acaba, Nogueira. Então, o que a gente faz? A gente espera o amanhecer. E depois recomeça. Sempre recomeça. Por um momento, o silêncio voltou a dominar. Mas dentro de Alberto, a mente não parava. Lembranças começaram a invadir os pensamentos. A primeira vez que vestiu a farda, o juramento diante da bandeira, as risadas no alojamento e os velórios que se seguiram, um a um. Pensou em Santos, o parceiro morto 2 anos antes, numa emboscada parecida. Lembrou-se do enterro, da bandeira dobrada entregue à viúva e da filha chorando sem entender. Cada lembrança era uma cicatriz invisível. E agora, ele sentia que mais uma estava prestes a se formar. Um trovão distante ecoou. Mas não era trovão. Era explosão. O clarão iluminou o bairro inteiro por alguns segundos, revelando o caos em detalhes. Carros queimando, cabos de energia estourados, sombras correndo entre os becos. Um prédio em ruínas desabou parcialmente, levantando uma nuvem de poeira. Os vidros do telhado vibraram. Nogueira engasgou com a fumaça. Que diabos foi isso? Alberto apertou os dentes. Foi o começo do inferno. A explosão havia destruído um depósito usado como esconderijo do CV. A reação foi imediata. O grupo rival, o PCC, começou a avançar. Em minutos, a guerra virou uma caçada sem controle. De cima do telhado, Alberto e Nogueira observavam a cena como se estivessem presos em um filme apocalíptico. Homens atirando de todos os lados, crianças correndo com sacolas de comida saqueada. O som de ambulâncias que nunca chegavam.
A cidade havia se transformado em um campo de batalha. Foi nesse momento que o rádio do sargento, que parecia morto, soltou um ruído estático. Depois, uma voz fraca. Atenção a todas as unidades! Há reféns civis em poder do CV na rua João 23. Repito, reféns civis. Alberto arregalou os olhos. A rua João 23 ficava a menos de 4 quarteirões dali. E entre os reféns podia estar qualquer um. Talvez até os sobreviventes da família que viram horas antes fugindo da casa. A decisão foi imediata. A gente vai até lá, disse levantando-se. Nogueira tentou protestar. Sargento, a gente está ferido, sem munição e cercado. E eles estão com inocentes. Eu não vou ficar aqui esperando o dia nascer enquanto eles morrem ali embaixo. Desceram pelos fundos, evitando o beco principal. Cada passo era um risco. A cada esquina, sombras se moviam, vozes sussurravam, armas reluziam. Alberto sentia o peso do tempo. Cada segundo parecia mais longo. O sangue seco na perna já começava a endurecer o tecido da calça. Mas ele seguia. Enquanto se aproximavam da rua indicada, o barulho de tiros voltava a crescer. O ar cheirava a pólvora e fumaça. Uma casa em chamas iluminava a esquina, revelando silhuetas armadas. Alberto fez sinal para que Nogueira se abaixasse. E então, viram um grupo de civis ajoelhados, cercados por homens mascarados. O coração do sargento acelerou. Ele reconheceu uma das vítimas. Era a mulher da casa invadida mais cedo, agora com as mãos amarradas, o rosto coberto de fuligem. E ao lado dela, o filho, chorando. Alberto se encostou no muro e respirou fundo. Ali, no meio do caos, a missão voltou a fazer sentido. Não era mais sobre o PCC, nem sobre o CV. Era sobre proteger quem não podia se proteger. O relógio marcava quase meia-noite. A noite havia caído completamente. E no escuro, o sargento Alberto sabia que o pior ainda estava por vir. O silêncio mortal foi quebrado por gritos e tiros curtos, repetidos como estalos de uma metralhadora. A fumaça da rua João 23 subia em torres irregulares, encobrindo parcialmente a visão. Alberto engoliu em seco, sentindo o coração pulsar descompassado. Era hora de agir. Nogueira, seguimos por aqui, disse, apontando para um beco estreito à esquerda, coberto por sombras e destroços. Ele sabia que cada passo era um risco, mas não podia esperar. Civis estavam em perigo, e cada segundo poderia significar mais uma vida perdida. O som metálico das botas contra o concreto ecoava, misturado aos tiros que vinham de todas as direções. Alberto sentiu o peso do colete, o cheiro de suor e pólvora impregnando suas narinas. A adrenalina subiu, cada músculo do corpo pronto para reagir. E então, a primeira vítima gritou. Uma mulher, presa e aterrorizada, suas mãos amarradas com corda áspera. Alberto sentiu o estômago revirar. Por um instante, o passado e o presente se fundiram. Lembranças de treinos, operações anteriores, amigos perdidos em emboscadas. Mas não podia parar. Não havia tempo para memórias. Ele avançou pelo beco, cobrindo os reféns com o corpo, enquanto Nogueira disparava tiros de advertência. Cada curva trazia novos perigos, mascarados armados, barricadas improvisadas e fogo que se espalhava rapidamente pelas fachadas. O cheiro de pólvora queimando misturava-se ao da fumaça de casas incendiadas. Em meio ao caos, Alberto percebeu um dos criminosos tentando fugir com uma arma apontada para um refém. "Solta ele!" gritou, atirando de forma controlada, mirando apenas nos pés do agressor. O criminoso caiu, gritando, e os reféns recuaram, tremendo, mas vivos. Alberto sentiu o impacto da realidade. Cada decisão era instantânea, cada segundo, crítico. O calor da rua contrastava com a frieza necessária para não cometer erros fatais. Ele sabia que qualquer hesitação poderia ser a última. De repente, uma explosão menor estourou à direita, lançando estilhaços contra a parede. Alberto se jogou no chão, cobrindo os reféns com o corpo. O rugido da explosão ainda ecoava quando ele se levantou, observando Nogueira conter 2 homens que tentavam atravessar o beco. "Cobre os reféns!" gritou Alberto, agora com a voz firme, apesar da tensão que subia em ondas.
Enquanto avançavam, ele sentiu algo perfurando o peito. O frio do medo, a consciência da mortalidade, a sensação de que qualquer passo em falso podia custar vidas. E então, percebeu que estava sozinho em sua função moral. Cada refém salvo seria uma vitória, mas cada vida perdida pesaria em sua consciência para sempre. O tempo parecia distorcido. Minutos se arrastavam como horas. O cheiro de sangue e suor se misturava, deixando o ambiente quase irrespirável. Alberto podia ouvir o bater acelerado do coração dos reféns, os soluços abafados, o estalo distante de portas quebradas. Foi nesse instante que algo dentro dele mudou. O sargento Alberto, experiente, endurecido por anos de batalhas, sentiu que a responsabilidade havia mudado de dimensão. Não se tratava mais apenas de cumprir a lei, tratava-se de proteger, de intervir, de garantir que alguém saísse dali vivo. Ele avançou, cobrindo os reféns, atirando apenas quando necessário, cada disparo calculado com precisão cirúrgica. O calor da rua, a fumaça e o fogo tornavam o ambiente hostil, mas a mente dele permanecia focada. A experiência de anos como policial agora se fundia com a intuição de um homem tentando salvar vidas sob extrema pressão. A primeira vítima foi liberada, tremendo, mas viva. Alberto sentiu uma pontada de alívio, rapidamente substituída por ansiedade. Ainda havia mais reféns, ainda havia criminosos ativos, ainda havia o risco de alguém se mover errado e tudo desmoronar. Foi nesse momento que ele percebeu algo que o deixou gelado. Um dos mascarados carregava uma arma grande mirando diretamente para um refém idoso. Sem pensar, avançou, gritando comandos, atirando de forma controlada. O criminoso caiu. O refém estava salvo. Alberto respirou fundo, sentindo o peso do corpo, a dor da perna ferida, a tensão acumulada. Cada movimento havia sido calculado, cada decisão tomada em segundos. E então, sentiu a transformação. A narrativa, até então observada em terceira pessoa, agora se fundia com sua experiência direta. Cada detalhe, cada emoção, cada medo eram dele. Não apenas do narrador que contava a história, mas do homem dentro da farda, enfrentando a guerra em cada esquina. O frio na espinha, o barulho dos tiros, a fumaça, o calor do fogo, o cheiro de pólvora e sangue, tudo agora fazia parte de sua memória viva. Ele percebeu que cada refém salvo, cada criminoso contido, cada segundo de tensão, era um fragmento de sua própria história. Enquanto avançava pelo beco, protegendo os reféns e neutralizando ameaças, Alberto sentiu que a linha entre o policial e o homem se tornava tênue. A experiência adquirida em anos de serviço agora se misturava com o instinto de sobrevivência e a necessidade de proteger a vida inocente. Cada passo, cada disparo, cada decisão era crucial. O rescaldo da operação tomou conta da Zona Leste como uma névoa pesada. O cheiro de pólvora, sangue e fumaça persistia no ar, impregnando cada fenda das paredes do beco e o concreto rachado das ruas. Alberto sentiu cada batida de seu coração reverberar em seus ouvidos, um tambor insistente que não se aquietava mesmo após o cessar das armas. Os reféns foram levados rapidamente para um local seguro, cobertos com mantas improvisadas para protegê-los do frio e do trauma. O silêncio que se seguiu era quase ensurdecedor. Cada um processando o horror vivido, cada um lutando para controlar lágrimas, tremores e soluços. Alberto observava-os de perto, sentindo-se responsável não apenas pela sobrevivência física, mas pelo impacto emocional que aquela noite deixaria para sempre. No quartel, a notícia do confronto se espalhou como um incêndio incontrolável. Colegas que não haviam participado chegavam com rostos pálidos, olhos arregalados, incapazes de pronunciar palavras, apenas repetindo nomes e detalhes que já haviam ouvido pelos rádios. O comandante, normalmente firme e inabalável, mostrava sinais de tensão. Ele se aproximou de Alberto, palmas firmes nos ombros do soldado, com um olhar que misturava orgulho e pesar. Vocês salvaram vidas hoje, mas sei que carregam peso demais, disse o comandante, a voz rouca pelo esforço de controlar emoções.
Alberto apenas assentiu, sentindo o nó na garganta. Não era apenas a exaustão física, mas o peso de cada segundo, cada escolha, cada disparo que poderia ter mudado destinos. Enquanto os reféns eram entrevistados, Alberto recordava cada detalhe com uma clareza dolorosa. O rosto aterrorizado da idosa, o grito sufocado de um adolescente, o olhar fixo e desesperado da mãe que tentava proteger os filhos. Ele percebia que, mesmo com todos vivos, a noite deixaria cicatrizes indeléveis. E, no entanto, havia um fio tênue de esperança, a prova de que sua presença e decisão tinham realmente feito diferença. A primeira vítima a ser entrevistada tremia. As mãos entrelaçadas, os olhos vermelhos de tanto chorar. Ele estava apontando a arma para mim. E eu pensei que ia morrer. Murmurou cada palavra carregada de medo e incredulidade. Alberto sentiu uma pontada de culpa e empatia simultaneamente. Ele sabia que, apesar do esforço, não podia apagar o trauma, apenas minimizar os danos. Ao fundo, os colegas organizavam os equipamentos, revendo cada passo da operação, cada decisão tomada em frações de segundo. A tensão ainda era palpável, e o silêncio entre os policiais dizia mais do que qualquer discurso. Cada olhar trocado carregava reconhecimento, respeito e uma compreensão silenciosa do perigo que enfrentaram juntos. Alberto foi até o rádio central para registrar o desfecho da ocorrência. Cada palavra dita, cada detalhe narrado, era uma tentativa de traduzir em fatos a experiência quase indescritível que acabara de viver. O frio da sala contrastava com a adrenalina que ainda queimava em seu corpo, tornando cada gesto, cada respiração, um lembrete da realidade brutal daquela noite. Enquanto registrava as informações, ele sentiu o peso da responsabilidade. Havia vidas salvas, mas também vidas que poderiam ter sido perdidas se qualquer decisão tivesse sido diferente. Cada instante daquela operação ficaria gravado na memória, não apenas como um relatório formal, mas como um testemunho vivo do que significa ser policial em um ambiente tão hostil. Ao sair do local de registro, Alberto percebeu a família de um dos reféns chegando, abraçando-o em gratidão silenciosa. A cena mexeu profundamente com ele. Era a prova concreta de que, apesar do horror, havia humanidade e esperança. Mas, ao mesmo tempo, a imagem de rostos aterrorizados ainda percorria sua mente, lembrando-o de que aquela batalha estava longe de terminar. No quartel, os policiais se reuniram para uma avaliação rápida. Os depoimentos dos reféns, as análises das armas recolhidas, os primeiros indícios sobre a identidade dos criminosos, tudo precisava ser processado com rapidez e precisão. Alberto percebeu que, mesmo com a adrenalina diminuindo, a pressão continuaria. A investigação agora assumiria o papel principal, transformando o caos da rua em trabalho meticuloso de inteligência. Por fim, Alberto se isolou por alguns minutos, encostando-se na parede do quartel, respirando profundamente. O cansaço era físico, mas o peso emocional era mais intenso. Ele sabia que cada vida salva era uma vitória, mas também entendia que a memória daqueles segundos, das decisões tomadas sob extremo risco, permaneceria com ele para sempre. Assim que a poeira baixou e os reféns foram encaminhados, começou uma nova batalha. Silenciosa, meticulosa, quase invisível, mas igualmente perigosa. A rua, que momentos antes ecoara tiros e gritos agora, estava coberta por fitas de isolamento, luzes de viaturas piscando como faróis de alerta em meio à escuridão paulistana. O quartel transformou-se em centro de comando improvisado. Mapas espalhados sobre mesas, computadores ligados, rádios zumbindo constantemente, cada sinal, cada informação precisava ser cruzada e analisada. Alberto sentou-se diante do monitor, olhos fixos em cada relatório. Os rostos dos criminosos ainda ecoavam em sua mente, mascarados, armados, certos da impunidade que buscavam. Mas a polícia não daria trégua. Ele sabia que cada minuto perdido era uma chance para que escapassem, e cada erro poderia custar vidas. Os colegas começaram a ligar para informantes, analisando imagens de câmeras de segurança próximas ao beco, traçando rotas de fuga.
A tensão era palpável. Cada ligação era interrompida por um alerta de rádio. Cada nova pista recebida gerava correria e planejamento estratégico. Alberto sentiu o peso da experiência falar mais alto. Precisava pensar como os criminosos, antecipar movimentos, calcular probabilidades de esconderijo e fuga. Temos sinais de que um deles tentou cruzar a cidade pelo metrô, mas as câmeras mostram que mudou de direção, disse Nogueira, apontando para o mapa eletrônico da Zona Leste. Alberto assentiu. Era apenas uma peça de um quebra-cabeça complexo, mas cada peça era vital para capturar os responsáveis. Enquanto isso, a equipe de inteligência começou a vasculhar registros anteriores, investigando conexões, identidades falsas, passagens por delegacias. Cada detalhe se tornava uma pista, cada falha uma oportunidade. Alberto observava e sentia a mente trabalhar em alta velocidade, conectando fatos aparentemente desconexos. O primeiro suspeito identificado era um homem de 32 anos, conhecido por envolvimento com pequenos assaltos, mas que agora se via envolvido em algo muito maior. Alberto revisou o histórico, os mandados pendentes, os relatos de testemunhas. O peso da responsabilidade se intensificava. Capturar esse homem poderia levar a outros criminosos, fechar o círculo da operação e trazer justiça aos reféns e à comunidade. As operações de captura começaram ao amanhecer. Equipes especiais foram distribuídas em pontos estratégicos, cercando ruas, becos e avenidas que poderiam servir de rota de fuga. Alberto estava à frente, coordenando, comunicando-se pelo rádio com precisão cirúrgica. Cada passo era calculado, cada ação monitorada, cada risco avaliado. A primeira prisão ocorreu em um estacionamento abandonado. Alberto viu o suspeito tentando se esconder atrás de um carro enferrujado. O homem levantou as mãos, mas os olhos mostravam desafio e desespero ao mesmo tempo. O frio da detenção, a sensação de triunfo e tensão se misturaram. Era apenas o começo. Os outros ainda estavam em liberdade, mas a rede se fechava. Enquanto conduziam o suspeito ao quartel, Alberto sentiu a importância de cada detalhe. Não podia haver erros. Não podia haver violência desnecessária. A justiça precisava ser feita, mas dentro da lei. Ele observava o rosto do criminoso, marcado pelo cansaço e pela frustração, e entendia a complexidade do sistema que ele representava. As entrevistas com testemunhas começaram imediatamente. Ouvindo relatos, Alberto sentia cada detalhe trazer mais luz ao que havia acontecido na noite do confronto. As histórias se encaixavam como peças de um quebra-cabeça, revelando as estratégias da quadrilha, suas motivações e o grau de planejamento que havia colocado vidas em risco. A tensão emocional era quase insuportável. Cada narrativa carregava medo, dor e trauma. A caçada continuou pelos dias seguintes, combinando inteligência, análise de câmeras, denúncias anônimas e patrulhamento intenso. Alberto participava de cada reunião de estratégia, revisando cada passo, reavaliando cada risco, coordenando prisões e garantindo que a operação não se tornasse mais perigosa para civis ou policiais. Quando o último suspeito foi capturado, um sentimento complexo tomou Alberto. Orgulho por proteger a comunidade, alívio por encerrar a ameaça, mas também o peso da consciência. Cada ação tomada, cada segundo de decisão, carregava a responsabilidade por vidas que poderiam ter sido perdidas. Ele sabia que a investigação não terminava ali. Ainda havia trabalho a ser feito, provas após dias de operação, os suspeitos finalmente estavam todos sob custódia. O quartel estava em silêncio relativo, apenas o zumbido constante de computadores e rádios preenchendo o espaço. Alberto se encostou na mesa de conferência, exausto, observando cada rosto dos criminosos sendo interrogado e processado. O peso da operação ainda se fazia sentir em seus ombros. Cada decisão tomada nas ruas, cada segundo de tensão, cada disparo, todos haviam contribuído para aquele momento de encerramento, mas também deixavam marcas profundas. A comunidade, ainda em choque com os acontecimentos, começava a respirar aliviada. Os reféns recuperavam-se lentamente, mas as cicatrizes emocionais eram evidentes.
Alberto conversava com cada um, garantindo que estavam seguros, explicando procedimentos e oferecendo suporte psicológico. Ele sabia que, mesmo com a captura dos culpados, as lembranças daquela noite permaneceriam vivas na mente de cada sobrevivente. No quartel, a repercussão da operação foi intensa. Colegas, superiores e até jornalistas buscavam detalhes do que havia ocorrido. Alberto, sempre cauteloso, explicava apenas o necessário, consciente de que a exposição poderia colocar a segurança de todos em risco. O respeito e admiração que recebia, no entanto, eram inegáveis. A experiência extrema vivida pelas ruas de São Paulo mostrava, mais uma vez, que o trabalho policial ia muito além de confrontos e prisões. Era sobre proteger vidas, garantir justiça e carregar o peso da responsabilidade. O comandante chamou todos para uma reunião de encerramento. Palavras de reconhecimento foram ditas, mas também houve um lembrete silencioso da fragilidade da vida e do quanto a atenção e dedicação eram essenciais. Alberto sentiu uma mistura de orgulho e melancolia. Sabia que havia cumprido seu dever, mas também que cada operação deixava cicatrizes, algumas visíveis, outras apenas sentidas internamente. Enquanto revisava relatórios e assinava documentos, Alberto refletia sobre os desafios daquela noite. Ele lembrava de cada olhar de medo, cada grito sufocado, cada segundo em que a vida de civis e policiais esteve em risco. A experiência gravou na sua memória lições sobre estratégia, paciência, coragem e, acima de tudo, sobre a vulnerabilidade humana frente à violência. Ao final, ele saiu do quartel e respirou fundo, sentindo o ar noturno da zona leste de São Paulo. As luzes da cidade piscavam à distância, e o eco das sirenes ainda soava como lembrete da constante luta contra o crime. Alberto olhou para o horizonte e compreendeu a dualidade de sua profissão: medo e coragem, perda e salvação, tensão e alívio, tudo coexistindo em um ciclo que parecia não ter fim. Ele percebeu que cada operação, por mais brutal que fosse, carregava consigo histórias de sobrevivência, aprendizado e responsabilidade. Cada vida salva era um lembrete do propósito que motivava policiais como ele a enfrentar riscos diariamente. Mas também havia a consciência de que nada poderia apagar a memória daqueles momentos. O som dos tiros, os rostos desesperados, o cheiro da pólvora e do sangue, o calor da adrenalina e a exaustão física e mental. Tudo permanecia, gravado na mente e no corpo, serem analisadas, processos a acompanhar. Após a captura de todos os envolvidos, o quartel transformou-se em um local de silêncio pesado. Alberto sentiu cada olhar sobre si, cada colega carregando suas próprias memórias da operação. O peso do que haviam vivenciado ainda estava presente. Cada tiro disparado, cada refém salvo, cada segundo de tensão não desapareceria facilmente. A adrenalina que os mantivera alerta durante toda a ação começava a ceder, dando lugar a uma exaustão profunda, física e emocional. As sessões de depoimento com os reféns continuavam, mas agora havia necessidade de acompanhamento psicológico mais detalhado. Alberto observava os sobreviventes, percebendo que o trauma não era apenas físico. Aquelas expressões de medo e choque carregavam marcas invisíveis, difíceis de apagar. Ele sentiu uma pontada de impotência. Mesmo tendo conseguido resgatar vidas, ele sabia que nada poderia apagar completamente a lembrança do horror. Dentro do quartel, alguns colegas discutiam entre si os eventos, mas a conversa era quase sussurrada, como se o ar estivesse carregado demais para palavras. Alberto, sentado sozinho em um canto da sala, fechou os olhos por alguns segundos e lembrou-se do momento em que encontrou a idosa em estado de choque, tremendo, incapaz de falar. Ele revivia cada passo da operação, cada decisão tomada em frações de segundo, e o quanto aquelas escolhas determinaram o desfecho. A mídia começou a pressionar com perguntas e teorias sobre o caso. Alberto sabia que precisava manter o profissionalismo, mas por dentro sentia a exaustão emocional aumentar. As câmeras, microfones e repórteres lembravam-no constantemente de que, embora a operação estivesse encerrada, a exposição e a responsabilidade continuavam. Ele precisava proteger não apenas a segurança da comunidade,
mas também a integridade de cada policial envolvido. A reflexão sobre cada vida salva, mas também sobre o que poderia ter dado errado, tornou-se constante. Alberto percebeu que a experiência não deixaria apenas memórias de coragem, mas também cicatrizes invisíveis. O estresse pós-traumático não era apenas um conceito teórico. Ele podia sentir na própria pele, no sono interrompido, nas lembranças súbitas do confronto. Cada sombra, cada barulho estranho, cada gesto inesperado podia trazer de volta fragmentos da operação, tornando difícil separar o trabalho da vida pessoal. As famílias dos policiais começaram a aparecer no quartel, algumas em busca de informações, outras apenas para oferecer apoio. Alberto sentiu um misto de conforto e tristeza ao perceber que, apesar do alívio de todos estarem vivos, o trauma daquela noite não seria esquecido. A compreensão da gravidade da missão uniu ainda mais a equipe. Colegas compartilhando experiências, conversando sobre sentimentos e tentando apoiar uns aos outros em silêncio, muitas vezes sem palavras suficientes para descrever a intensidade daquilo que viveram. As investigações continuavam em paralelo. Alberto precisava revisar cada detalhe das evidências coletadas, organizar relatórios, preparar depoimentos e colaborar com promotores e delegados. A pressão era intensa. Qualquer falha poderia comprometer o processo judicial ou permitir que criminosos tentassem escapar da justiça. Ele se deparava diariamente com fotografias, vídeos e relatos que traziam de volta a tensão da operação, reforçando a carga emocional que não podia ser ignorada. Durante uma reunião de análise da operação, Alberto observou colegas compartilhando opiniões e experiências, cada um interpretando os eventos de maneira distinta. Ele percebeu que, mesmo com o sucesso da ação, o efeito psicológico era profundo. Medo, culpa, ansiedade e responsabilidade pesavam igualmente sobre todos. A percepção de que qualquer decisão errada poderia ter resultado em fatalidades era constante, e o medo de falhar nunca desapareceria completamente. Alberto passou a refletir sobre a importância de valorizar a vida fora da farda. Ele entendia que cada segundo com a família, cada momento de descanso e lazer era precioso, pois não havia garantias de retorno seguro da linha de frente. Essa conscientização tornou-se um princípio pessoal, um lembrete diário de que o trabalho policial é vital, mas também exige equilíbrio emocional e cuidado consigo mesmo. O dia amanheceu pesado na zona leste de São Paulo. O quartel estava silencioso, quase reverente, como se o próprio ar sentisse a gravidade das últimas operações. Alberto, ainda com a farda marcada pela exaustão, caminhava pelos corredores observando colegas que, como ele, carregavam a memória de cada momento vivido. Havia um respeito silencioso, uma consciência compartilhada de que aquela noite e os dias seguintes não seriam esquecidos. A comunidade, aos poucos, recuperava a confiança na polícia, mas o trauma ainda estava presente nos olhos dos sobreviventes e nos sussurros de quem presenciara o confronto. Alberto pensava nos reféns, na senhora que quase fora atingida, nos tiros que cortaram o silêncio da madrugada e no cheiro de pólvora que permaneceria impregnado na memória de todos. Era impossível não sentir o peso da responsabilidade de proteger vidas, mesmo quando os perigos vinham de pessoas conhecidas ou de situações inesperadas. Na sala de reuniões, fotos da operação estavam sobre a mesa. Cada imagem contava uma história de coragem, mas também de fragilidade. Alberto olhou para os colegas que haviam se destacado na operação, percebendo nos rostos deles a mesma mistura de exaustão, alívio e aprendizado. O trabalho policial, ele sabia, não era apenas sobre capturas ou prisões. Era sobre empatia, cálculo preciso, decisões rápidas e a constante consciência de que vidas poderiam ser perdidas a qualquer instante. Uma cerimônia simples foi organizada para prestar homenagem aos policiais que participaram da operação. Alberto sentiu uma pontada de emoção ao ouvir os nomes de cada um sendo mencionados, reconhecendo o risco que cada colega enfrentou, a coragem demonstrada e a dedicação em prol da sociedade. O comandante enfatizou a importância do trabalho em equipe, da disciplina, da atenção aos detalhes e da humanidade mesmo diante do caos. Alberto,
Em meio à cerimônia, lembrou-se de cada segundo da operação. A tensão que sentiu, o medo de falhar, a sensação de impotência frente ao perigo, tudo isso agora se misturava com a satisfação de saber que vidas haviam sido protegidas, que criminosos haviam sido capturados e que a comunidade podia respirar, ainda que temporariamente, um pouco mais tranquila. O telefone tocou algumas vezes, trazendo notícias de familiares agradecendo, jornalistas buscando entrevistas e denúncias complementares para investigações futuras. Alberto atendia com calma, mas sentia a constante pressão de manter a objetividade e o profissionalismo. Ele sabia que cada palavra poderia ser registrada, cada gesto observado, e que o impacto de sua atuação ia muito além do quartel. Enquanto revisava relatórios finais, Alberto refletiu sobre o valor da família e da vida. Cada operação não era apenas uma missão. Era uma lembrança de que cada segundo fora de casa podia ser decisivo. O contato com os reféns, os sobreviventes e até com os criminosos havia ensinado lições duras sobre empatia, justiça, responsabilidade e o quanto o tempo com a família é precioso. O bloqueio do pensamento se rompeu quando Alberto percebeu que, apesar da exaustão física, o peso emocional continuaria presente. Ele entendeu que não havia uma forma de apagar a memória dos confrontos, das decisões tomadas sob pressão ou dos gritos de medo. Mas também compreendeu que cada experiência moldava um policial mais atento, mais humano e mais capaz de proteger vidas com precisão e responsabilidade. O dia terminou com Alberto saindo do quartel e olhando a cidade de São Paulo. As luzes cintilantes lembravam-no de que, por mais que o crime existisse, a coragem, a disciplina e a dedicação da polícia eram capazes de gerar pequenas vitórias que faziam a diferença. Ele respirou fundo, absorvendo o peso da experiência e, ao mesmo tempo, sentindo a satisfação de ter cumprido o dever. Por fim, Alberto refletiu sobre cada detalhe, a importância de valorizar cada momento com a família, de respeitar a vida de cada colega e de entender que o trabalho policial, embora repleto de perigo e tensão, é essencial para manter a sociedade segura. O bloqueio final da operação trouxe aprendizado, tristeza, alívio e gratidão, sentimentos que ele carregaria para sempre, lembrando-se que, por mais brutal que fosse a noite, a coragem e a dedicação poderiam transformar medo em proteção, caos em segurança e violência em justiça. Os dias seguintes à operação foram marcados por uma intensa cobertura da mídia. Jornais, rádios e televisões buscavam detalhes, imagens e depoimentos sobre o que havia acontecido na zona leste de São Paulo. Alberto sentia o peso de cada pergunta e a responsabilidade de proteger não apenas sua própria imagem, mas também a dos colegas e a segurança das investigações em andamento. Cada palavra precisava ser medida, cada gesto calculado, pois a exposição pública poderia atrair atenção indesejada ou mesmo colocar vidas em risco. Enquanto isso, na comunidade, a notícia se espalhou rapidamente. Moradores olhavam com respeito e medo, sabendo que, apesar da operação ter sido um sucesso, o ambiente urbano ainda carregava riscos. O olhar de algumas crianças e jovens era de admiração silenciosa. Eles viam a polícia como protetores, mas também sentiam o peso da violência que rondava suas vidas diariamente. Alberto passou a caminhar por áreas estratégicas, verificando se tudo estava seguro, mantendo contato com líderes comunitários e reforçando a presença policial sem gerar tensão excessiva. No quartel, os colegas trocavam impressões sobre a operação, os erros e acertos, mas também sobre o impacto emocional que cada um sentia. Alberto notava que, mesmo após a vitória, a exaustão mental e o trauma estavam presentes. Alguns colegas evitavam falar sobre os momentos mais críticos, enquanto outros tentavam externalizar para aliviar o peso. Havia um sentimento comum de união silenciosa. Todos compartilhavam a consciência de que a linha entre sucesso e desastre era tênue e que cada decisão havia sido decisiva. A pressão da mídia também gerou críticas. Jornalistas questionavam procedimentos, levantavam teorias sobre o uso da força e questionavam a segurança de operações em áreas de risco. Alberto, experiente e cauteloso, sabia que a opinião pública muitas vezes não compreendia a complexidade da situação.
Era necessário explicar de forma responsável, mostrar resultados, mas sem detalhar estratégias que poderiam comprometer futuras operações. Ele se sentia constantemente dividido entre transparência e segurança, entre responsabilidade pública e proteção da equipe. Além disso, houve visitas de familiares dos envolvidos e de civis que presenciaram a ação. Alberto sentia a dor e gratidão misturadas nos olhos de cada pessoa que buscava respostas ou conforto. O peso emocional aumentava à medida que ele percebia a extensão do trauma. Cada relato sobre o que poderia ter acontecido, cada lembrança do medo sentido pelos reféns, cada detalhe do confronto voltava à mente, lembrando-o de que a violência deixa marcas duradouras mesmo quando a justiça é feita. Os superiores reconheceram o esforço da equipe, concedendo elogios formais e reforçando a importância de cada ação durante a operação. Alberto percebeu que o reconhecimento oficial não apagava a tensão vivida, mas proporcionava um senso de justiça e valorização pelo trabalho realizado. Ele refletiu sobre a necessidade de equilíbrio, celebrar vitórias, mas não subestimar a necessidade de cuidado psicológico e apoio constante entre colegas. Durante reuniões de avaliação, Alberto e sua equipe discutiram procedimentos, identificando pontos de melhoria. Cada detalhe da operação era minuciosamente analisado, desde a estratégia inicial, a comunicação via rádio, até o posicionamento de cada policial. A atenção aos detalhes era crítica, pois erros, mesmo pequenos, poderiam resultar em fatalidades ou falhas futuras. Alberto sabia que aprender com a experiência era essencial para garantir que cada operação seguinte fosse ainda mais segura e eficiente. O quartel estava silencioso, como se a cidade inteira tivesse pausado para absorver o peso da operação. Alberto permanecia sentado em sua mesa, olhando para as fotos, relatórios e registros da ação que ainda cheirava a pólvora em sua memória. O cansaço físico era intenso, mas o peso emocional era muito maior. Lembranças vívidas dos tiros, dos gritos e do medo que percorreu cada corredor da favela da Zona Leste continuavam martelando em sua mente. Ele refletiu sobre a vida que salvou, mas também sobre as vidas perdidas. Cada policial envolvido, cada civil, cada refém, todos carregavam marcas que não poderiam ser vistas por olhos externos. Alberto respirou fundo, sentindo uma mistura de alívio, tristeza e gratidão. A consciência de que a operação havia sido bem-sucedida não diminuía o trauma vivido. Ao contrário, amplificava a necessidade de cuidar não apenas das vítimas, mas também de cada colega que esteve ao seu lado naquele confronto mortal. Enquanto revisava mentalmente os momentos críticos, lembrou-se de cada decisão tomada em frações de segundo. O planejamento, a estratégia, a comunicação via rádio, o posicionamento e a reação rápida foram essenciais para salvar vidas. Ele compreendia que, mesmo com toda a experiência adquirida ao longo dos anos, o risco sempre estaria presente e cada segundo poderia ser decisivo. A operação havia demonstrado a coragem, a disciplina e a dedicação dos policiais, mas também mostrou o quão frágeis somos diante da violência. A homenagem aos colegas e a valorização da equipe eram fundamentais. Alberto sabia que a verdadeira força de um policial não estava apenas em sua habilidade de enfrentar criminosos, mas também em seu compromisso com a vida e com os valores que protegia. O respeito mútuo, o apoio emocional e a capacidade de manter a humanidade em situações extremas eram essenciais para sobreviver e para proteger os outros. Ele pensou em sua família e no tempo que precisava valorizar fora da farda. Cada abraço, cada conversa, cada momento de normalidade era precioso, pois não havia garantias de retorno seguro do trabalho diário. A operação deixou lições duras: coragem, disciplina, responsabilidade, empatia e, acima de tudo, a consciência do quanto a vida é frágil e preciosa. Alberto dirigiu-se ao pátio do quartel, olhando a cidade de São Paulo iluminada à distância. As ruas movimentadas lembravam-no de que, apesar da violência enfrentada, a vida continuava. Ele sentiu um misto de dever cumprido e alerta constante.
A cidade respirava, mas a missão de proteger suas ruas, famílias e colegas nunca terminaria. O policial sabia que sua história poderia servir de alerta. Cada operação traz riscos reais, cada decisão importa, e o valor da vida deve ser preservado acima de tudo. Ele imaginava que os espectadores do vídeo poderiam se colocar no lugar dele e de seus colegas, refletindo sobre os perigos enfrentados diariamente por quem veste a farda. Alberto fechou os olhos por alguns segundos, recordando o frio da madrugada, o som dos tiros, o cheiro de pólvora, a tensão nos olhos dos reféns e o esforço máximo de cada policial. Ele sentiu orgulho, mas também a responsabilidade de transmitir que a violência não é apenas uma estatística. São vidas, famílias e histórias reais que carregam cicatrizes para sempre. O bloqueio final do dia trouxe uma reflexão profunda, a importância de valorizar cada momento com a família, de respeitar o trabalho da polícia, de compreender os riscos e de apoiar aqueles que dedicam suas vidas à proteção do próximo. Cada operação era uma lembrança de que, mesmo em meio ao caos, a coragem e a dedicação podem transformar tragédia em proteção e medo em justiça. Alberto respirou fundo, sentindo o peso e a importância de cada segundo vivido. Ele sabia que, por mais brutal que fosse a realidade enfrentada, sua missão permanecia: proteger vidas, honrar a memória daqueles que não sobreviveram e garantir que cada ação policial refletisse responsabilidade, humanidade e respeito à sociedade. O quartel começou a silenciar. Enquanto a cidade continuava sua rotina, Alberto manteve-se atento, consciente de que a farda não era apenas uma roupa. Era um compromisso com a vida, a justiça e a integridade. E com isso, o episódio da operação se encerrava, deixando lições de coragem, reflexão e alerta à sociedade. Valorize os policiais, compreenda seus riscos e reconheça o peso emocional que cada ação traz. Porque no fim, cada segundo fora da farda, cada momento com a família e cada vida protegida tem valor incalculável, e a missão de proteger nunca termina.